Bom dia, paz seja convosco. Sem mais delonga, hoje a nossa palavra está em 1 Timóteo. Nós vamos ler um pouco em 1 Timóteo. E o tema é prossiga na visão, porque sabemos que Deus ele atua que na unidade, dos visão, é divisão. E quem atua na divisão, sabemos. Então, o nosso tema é prossiga na visão em Cristo Jesus, que é esta aliança da graça. Aqui em 1 Timóteo temos 2 cabeçalhos a prestar atenção. O ministério de Timóteo em Éfeso, falsas doutrinas e suas características, se alastras, foi sendo falsificados e vai se alastrando, um aprendendo com o outro e passando para frente com o outro. O outro cabeçalho está escrito: a graça, nós temos que prestar atenção, a graça e a sua eficácia na experiência do apóstolo Paulo. Vamos ler a Bíblia juntos? 1 Timóteo 1, versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, te implorei, permaneces ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, Paulo está preocupado, porque assim é a nossa preocupação. Hoje nós que estamos na graça, nós temos que ter esta preocupação para não ser desvirtuado. Desde sempre, Deus ele nos falou, até lá através de Josué, não vá para a esquerda, não vá para a direita. Nós temos que ter um caminho a seguir, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós podemos sair deste caminho, dessa visão. Versículo 4. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, Saber quem fez as genealogias de fulano, de ciclano, isso aí não importa. Que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O que importa é a doutrina, porque é a doutrina que transforma, que faz crescer, Ora, o intuito da presente demonstração visa o amor, que procede de coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia, Quando fala fé sem hipocrisia, porque muitas vezes nós direcionamos uns aos outros fé, mas é um outro tipo, não é aquele fé em Jesus Cristo, fé na doutrina do Jesus ressurreto, Deus vivo, que ele vive, podemos crer no amanhã, mas desvirtuamos a doutrina para a fé em outras coisas, em outros objetivos, tanto é que às vezes passa as pessoas anos e mais anos estudando isso aqui, estudando aquilo, tendo fé aqui, tendo fé ali, mas não tem intimidade com Deus, não tem intimidade nem com a palavra, às vezes não sabe nem abrir a palavra, Então ficam anos e mais anos impondo fé, em fé que não leva a crescer na graça e no conhecimento. Aqui, desviando-se algumas pessoas, não generais, algumas pessoas que destas coisas perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem. Eles mesmos nem esquecerem tanto mestres que nem eles mesmos compreendem, às vezes se perdem, E nisso prejudica todo mundo. Nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. 1 Timóteo, capítulo 4, aqui para continuar. A apostasia nos últimos tempos. Que últimos tempos? Da cruz para cá é últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Demônios é carne, gente. A carne, porque acabam seguindo a carne, as suas vontades, os seus objetivos. Pela hipocrisia
dos que falam que mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, né? Aqui, quando fala em mentiras, as pessoas, não é que as pessoas são mentirosas, mas é que se tornam mentirosas porque saem do objetivo, né? A palavra ela já está esclarecida, mas as pessoas vai em textos isolados e acabam esboçando, levando para os seus objetivos, levando para o que eles querem, e acabam tirando da mente das pessoas. Então as pessoas acabam passando anos e mais anos estudando, notando, mas acabam, de repente, não tendo intimidade com a palavra, com Deus, né? Não tendo intimidade com Deus direto pela palavra. Tem sempre a intimidade pelo que fulano fala, porque fulano ouviu, porque aprendeu com fulano, né? Porque sempre desvirtuam o entendimento. E as pessoas ficam confusas. E acabam sendo o quê? A visão que se divide, né? Então temos que viver o quê? Numa só visão. Nós vivemos na Aliança da Graça, temos que viver numa mesma visão. Assim todos se entendem, né? Versículo 3, né? Que proíbe o casamento, né? Eles exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, né? O homem inventa, né? Inventa muita coisa. Nós temos que ir lá ler Isaías 58, né? Qual é o jejum de Deus, né? Aliás, o livro de Isaías foi o livro que Jesus usou para doutrinar. Então, aprendem lá no livro de Isaías, todo o livro de Isaías, né? Quando se fala de profecia, né? Nós falamos do livro de Isaías. Então, aqui, recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem que plenamente o que é a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido o quê? Com ações de graça, nada recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração e santificação. Então nós temos que estar ligados sempre em oração, sempre ligado no trono que da graça, gente. Sempre honrando, né, a palavra, né? Aqui diz aqui, ó, fiel é a palavra, é digna o quê? De inteira aceitação. Então, que nós viemos a viver nos nossos objetivos terrenos, né? Que nós temos que viver, nós temos que ter nossos objetivos realmente, temos que fazer as nossas coisas, né? Mas quando se fala da palavra, quando se fala da aliança da graça, não podemos o quê? Nos desvirtuar. Não temos que desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, né? Aqui. Ordena e ensina estas coisas. Está falando aqui, ó. Vamos voltar aqui. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobre modo, porquanto temos posto a nossa esperança, o que é no Deus vivo, não é no Deus ressurreto, né? Então, o Deus salvador de quê? De todos os homens, especialmente dos fiéis, gente. Salvador de todos os homens, né? Quando nós lemos lá em Romanos 8, né? Nenhuma condenação lá. Nós temos que esmiuçar que né? Deus veio nos salvar daquele pecado de Adão, de tudo aquilo de ruim que conseguimos lá no passado, no primeiro Adão. Mas o segundo Adão, né? Veio nos tirar esse peso, né? Dessas transgressões da lei. Então aqui diz assim, ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão, o que? Dos fiéis. Que são os fiéis? Aqueles que não saem o quê? Da aliança da graça, hoje em dia, falando diretamente, né? Que não se desvirtua. Esses são os fiéis. Né? Fiéis o quê? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, né? O que está escrito, não o que a pessoa acha, o que a pessoa pensa, o que a pessoa quer dizer, não. O que está escrito, aplica-te à leitura, à exortação,
ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Dom, gente, né? Títulos disso, sou isso, sou aquilo. Mas Deus botou dom, repartiu dons, né? Ninguém ficar com raiva um do outro ou querer ser melhor que o outro. São dons para aperfeiçoamento dos santos, né? O qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas se dirigente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes o quê? Deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então é de grande responsabilidade, né? Nós temos ousadia no falar, mas ousadia do Espírito Santo, né? Salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Salvarás da ignorância, né? João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.